Vazedo é um município brasileiro do estado da Bahia. Sua população no último censo do IBGE em 2022 foi de 9.913 habitantes, incluindo as pessoas que moram no campo e na cidade. Antes de se tornar um município, era um distrito conhecido como Vargem Grande. O nome mudou para Vazedo com o Decreto-Lei Estadual número 141, de 31 de dezembro de 1943. Retificado para o Decreto Estadual número 12.978, de 1º de junho de 1944. Em 13 de junho de 1989, foi elevada à categoria de município, através da Lei Estadual 5.002, e desmembrando os municípios de Santo Antônio de Jesus e Castro Alves. Desde então, o município começou a se desenvolver economicamente e politicamente. Atualmente, o município de Vazedo é dividido em distritos compostos da seguinte maneira: o distrito sede, abrangendo a localidade de Vazedo, Comum, Congonha, Sucupira, Riacho Seco, Serra, Birreira, Macuca, Soposto, Alto, Quilômetro 10, Rio Preto, Cova do Anjo e Sapé. O distrito de São Roque, abrangendo as localidades de São Roque, Macacos, Rio Preto, Vila da Princesa, Vila Nova, Rio da Dona e Riachão. O distrito do Tabuleiro do Castro, abrangendo as localidades de Tabuleiro do Castro, Nunes, Leal, Sururu, Fortaleza, Mulungu, Canabrava, São Gonçalo, Baixa do Sapo, Calugi, Andaraí, Dendê e Pinha. Assim como todos os municípios do Brasil, Vazedo possui uma estrutura política administrativa composta pelo Poder Executivo, chefiado por um prefeito eleito por sufrágio universal, o qual é auxiliado diretamente por secretários municipais nomeados por ele, e pelo Poder Legislativo inconstitucionalizado pela Câmara Municipal de Vazedo, ou um colegiado de representação dos municípios que é composto por vereadores, também eleitos por sufrágio universal. Até o presente momento, Vazedo já teve 7 prefeitos, sendo eles Manuel José de Souza, Nonô, primeiro prefeito, Walter Bonfilago, Valtinho, Erotides, Tide, Manuel Souza Andrade, Manuel de Avelino, Deusete Araújo, Del Araújo, Radamão Barreto e atualmente administrado pelo prefeito Ariencílio Bahia. O distrito do Barro, abrangendo a localidade de Canabrava e do Calugi da Canabrava, o distrito de Areia Grossa, abrangendo a localidade de Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora Aparecida e Albino, e o distrito do Braga, abrangendo a localidade de Melado I, Melado II e Malacacheta. Iremos assistir agora a um bloco de entrevista com pessoas de Vazedo. Essas entrevistas incluem as temáticas sobre a saúde, o meio ambiente, a economia, a cultura e a educação do município de Vazedo. Vamos lá? Olá, José Raimundo, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso diálogo. Conversaremos um pouco sobre a saúde do município e principalmente a atuação dos agentes comunitários de saúde. O que significa ser agente comunitário de saúde e quando começou a atuação no nosso município? Bom dia, meninas. Quero aqui agradecer ao convite da escola e estar aqui podendo contribuir com vocês. A implantação do município começou no ano de 2000, quando foi feita uma seleção. Era PACS e agora virou o PSF, Programa de Saúde da Família. Qual é o papel dos agentes comunitários na sociedade? É uma profissão importante? Por quê? Sim, nós temos um papel muito importante no município, que trabalhamos com informação e educação. Nós fomos na casa das famílias para trabalhar com educação e transformação de educação em cada família. Passamos por uma pandemia de Covid e atualmente estamos vivendo o drama da dengue, entre outras doenças. Como a população pode e deve se prevenir melhor dessas doenças? Mais uma vez, nosso trabalho é importante porque nas visitas a gente relata, incentiva que as famílias procurem mais a unidade de saúde e que também, o mais importante, que evitem vasos que acumulem focos de água para não trazer o mosquito, para não contrair a doença, né? Zika, chikungunya ou dengue. E também importante, no caso da Covid, é que as pessoas se vacinem. Então a gente trabalha muito nesse objetivo de aumentar o índice de vacina das pessoas. Ainda nesse contexto sobre as vacinas, a população de Vazedo gosta de frequentar os postos de saúde para tomar as vacinas espontaneamente? Não tanto assim, mas melhorou bastante. Através do nosso trabalho com conscientização, as pessoas hoje
já vão às unidades de saúde em busca de vacinas. E aquelas que não vão até a unidade, a gente vai até as localidades, junto com o técnico, com a enfermeira, em busca daquelas pessoas que não vão à unidade se vacinarem. Olhando o município de Vazedo, quais distritos ou regiões têm maior e menor índice de vacinação? Não tem essa diferença. Hoje, todos os PSFs do município têm o mesmo nível de vacinação. Porque quando surge a campanha, a gente foca, os PSFs focam na prevenção e naquela data. Então, todos saem em busca daquele objetivo de fazer a busca ativa das pessoas se vacinarem. Ao longo desses 35 anos de emancipação política no município, houveram alguns avanços da saúde desse lugar? Se sim, quais? Pode citar alguns? Houveram sim. Hoje, o índice de vacina das pessoas que procurarem as unidades de saúde é mais. Principalmente os homens. Os homens tinham maior rejeição em unidade de saúde. Hoje os homens vão com mais facilidade. As pessoas procuram mais a unidade de saúde para se vacinarem e cuidar melhor da sua saúde. Cite alguns programas de saúde implantados no município. Temos a saúde do homem, temos a saúde da mulher, temos também nos PSFs o pré-natal, as puericulturas, que é consulta com as crianças de 6 meses a 2 anos, e também temos o preventivo, que acontece em todos os PSFs. E foi isso. Agradecemos pela sua participação. Muito obrigada. Eu quero agradecer a vocês. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso diálogo. Conversaremos um pouco hoje sobre o meio ambiente em nosso município. Tudo bem, bom dia a todos. Para mim é um prazer muito grande estar com vocês nesse momento, estar colaborando com esse trabalho, onde poderemos estar refletindo um pouco sobre o nosso município. E que bom que a escola está promovendo esse momento e que, além da escola, também que o município promova outros eventos como este, no qual possamos estar dialogando sobre a nossa realidade. Professora, qual a importância do meio ambiente saudável para a vida das pessoas, no modo geral, especificamente para a população de Vazedo? Primeira coisa, a qualidade de vida. A qualidade de vida com equilíbrio ambiental. Porque se existe equilíbrio ambiental, se existe qualidade de vida, significa ter garantia de alimentos para todos, de água potável, de ar puro, de vida saudável. O que vai demandar menos gasto por parte dos governos em políticas públicas, saúde, saneamento. Porém, nós temos um desafio. O desafio é conseguir conciliar desenvolvimento econômico com equidade social e preservação ambiental. Professor, ao longo desses 35 anos de emancipação política, houve transformações no meio desse município? De que forma? Sim, porque uma vez que o município ele foi emancipado, houve um crescimento horizontal da cidade. Em contrapartida, houve necessidade de surgir novas ruas, novos loteamentos e, com isso, áreas antes ocupadas por quintais de café, de matas, de árvores frutíferas, deram lugar aos bairros. Há exemplo como a Praça Vivaldo Bittencourt, que antes era um quintal, e hoje constitui-se um bairro. O bairro Cidade Nova, onde minha irmã habita, que antes era um quintal de café. A Rua da Torneira, pela qual passei muitas vezes, hoje é uma rua, deixou de ser uma área reservada ao cultivo de mandioca, de aipim, de café, para dar lugar às novas ruas. Mas com essa vinda desse progresso, vieram também os problemas, né? Porque veio com ele também a especulação imobiliária, com isso fez surgir a fome, a desigualdade social, os bairros periféricos, como nós podemos observar hoje. Qual a relação das pessoas daqui com outro espaço, como chafariz, as fontes, rios e riachos? Elas usavam para quê? E de que forma isso acontecia? Bom, eu posso dizer assim que era uma relação de afetividade, né? Mas também um meio de sobrevivência, um meio de socorro. Falo isso partindo da minha realidade, porque eu vivi uma infância, uma adolescência, uma juventude, praticamente toda a minha vida nesse lugar. Então, assim, o chafariz, bem como a torneira, muitas vezes foram para nós lugar de afetividade, encontro de amigos, de conversas, de brincadeiras durante o trajeto de casa para esses ambientes, mas também muitas vezes eles serviram de socorro, porque nem todos à época tinham abastecimento de água canalizada.
Então, nós precisávamos carregar para nossa casa essa água, mas também muitas vezes foi meio de sobrevivência, porque várias vezes, por vários anos, nós carregávamos águas para as pessoas que tinham maiores condições econômicas e elas pagavam por esse serviço, né? E a torneira, da mesma forma que o chafariz, ela também servia para isso. Era um meio de sobrevivência para a gente, né? Mas também servia a criação de animais, servia também a lavoura ali da vizinhança, do lugar onde ela está inserida. Também funcionou muitas vezes como um gerador de renda, né? Porque minha mãe, assim como outras mulheres, foram lavadeiras de roupa e elas lavavam essas roupas para ganhar. Graças a isso eu estou aqui hoje, né? Então, assim, são memórias afetivas que a gente tem, mas também foram memórias de muito, como eu vou dizer assim, de muito desafio, de muita dificuldade. Mas nós estamos aqui, nós conseguimos vencer. Hoje esses ambientes estão desativados, né? A gente sente muita falta, porque não era só mais um no espaço, era um que para a gente tinha grande significado, tinha muita importância, né? Porque hoje nós já sentimos os impactos dos problemas de abastecimento, porque muitas vezes no município falta água e a gente não tem acesso mais à torneira e nem ao chafariz. O desmatamento e degradação ambiental é muito crescente no país nos últimos anos. Esses dados também se refletem em Vazeiros? Sim, como eu falei antes, uma vez que houve o processo emancipatório, houve também a especulação imobiliária, né? Houve a expansão da cidade, houve a necessidade de ampliação dos espaços públicos. Muitas pessoas vieram de outros estados, de outras cidades, para a nossa cidade, o que demanda a construção de mais habitações, de mais espaços públicos. E com isso também houve desmatamentos, tanto no campo quanto na cidade, nas áreas da cidade, né? Houve desapropriação de áreas para dar lugar a esses bairros, essas ruas. E além disso também existiram invasões de áreas antes reservadas para que pudessem ser ocupadas por casas de habitação, né? Casas comerciais, como nós podemos observar no nosso município, invasão de vargens, de áreas de matas que tiveram dar lugar à indústria, ao comércio, à habitação. A Serra da Jiboia é um bioma que abrange o recôncavo do Vale de Piriçá. Qual a importância desse bioma para a qualidade de vida ambiental da nossa região? Primeira importância é dizer que a Serra da Jiboia, né, o nosso maior patrimônio, ela é a garantia de manutenção da fauna e da flora regional, né, e em específico dos municípios dos quais abrange, né, Vazeiros, Santa Terezinha, e é imprescindível, né, que ela exista, porque através dela nós temos o ar puro, nós temos as nascentes que precisam ser mantidas, nós temos as aves, nós temos os rios e riachos que são alimentados a partir dela, né? E por isso ela é tão importante também para a garantia do equilíbrio térmico, para a garantia da presença de uma área verde de fato, que hoje é gritante no nosso município, porque o único patrimônio nós temos ainda, né, com resquício de Mata Atlântica, é este, e que nós, enquanto jovens, enquanto famílias, enquanto escola, nós precisamos trabalhar em função não só deste bioma, mas também de outros tantos da Bahia e do Brasil, para que ele consiga garantir vida e com qualidade para todos, né? E, acima de tudo, garantir que as futuras gerações, elas tenham acesso a uma vida com qualidade, uma vida saudável. E se a gente conseguir garantir que os jovens da nossa geração, dessa geração atual, os nossos adolescentes, eles adquirem essa consciência ecológica, com certeza nós vamos ter futuramente jovens e adultos com essa consciência, com uma postura crítica, uma postura consciente, e que vai passar para as outras gerações que virão, os seus filhos, os seus netos, essa mesma consciência para garantir que todos vivam e vivam com qualidade. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigada a vocês, bons estudos também, e que vocês continuem aí também abraçando essa causa que é de todos, que é a causa do meio ambiente, né? Do equilíbrio social e de tudo mais que esteja associado ao nosso bem-estar. Muito obrigada. Olá, Nailson, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso diálogo. Conversaremos um pouco sobre os trabalhadores rurais do nosso município. Olá, bom dia, tudo bem? Onde está situado o sindicato? O Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores e Agricultoras Familiares de Vazedo fica situado na rua 13 de junho, número 107, Centro, Vazedo. O que é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais? Descreva um pouco. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais é uma associação
onde tem um papel muito importante no município de Vazedo. Fundado em 2 de julho de 1989 pelo presidente Antônio França, e atualmente eu sou o atual presidente, e o papel do sindicato é orientar, incentivar, conscientizar os trabalhadores, de modo especial nos benefícios do INSS, como aposentadoria, pensão por morte, salário e maternidade, enfim. Nós temos a nossa missão de estar orientando os trabalhadores e trabalhadoras rurais que fazem parte dessa instituição que é o Sindicato Rural. Qual o seu papel no sindicato? Eu sou o atual presidente. Segundo mandato, assumi em 2 de julho de 2018 e estará findando meu mandato em 2 de julho de 2026. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Vazedo tem muitos filiados. Como se faz para se tornar um filiado? Atualmente temos 4.333 associados. Para se associar ao sindicato, você apresenta documentos pessoais, CPF, identidade, 2 fotos, o ITR da propriedade ou INCRA da propriedade e torna-se sócio. Recebe a carteirinha na hora e passa a fazer parte dessa instituição que é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Vazedo. Qual a importância do Sindicato dos Trabalhadores Rurais para os povos e trabalhadores do campo? Uma importância muito grande, porque todo trabalhador rural ele necessita de informações, de documentos que possam provar a sua atividade. E o sindicato, na verdade, temos a carteira do sócio, a ficha do sócio, que vai estar ali a profissão dele, onde ele exerce a função de lavrador, ou seja, agricultor. Então, a nossa função está orientando esses trabalhadores no que eles têm direito, que é, além de se associar, também ter direito aos benefícios que existem lá. Nós temos médico, uma vez por mês, oftalmologista, nós temos parceiros com o Banco do Nordeste, Banco do Brasil, em projetos do governo federal, e temos também palestras orientando os trabalhadores qual o papel dele na sua atividade rural. Existe capacitação fornecida pelo sindicato para os trabalhadores da agricultura familiar? Sim, nós temos técnico agrícola que orienta os trabalhadores, nós temos também pessoas que estão sempre orientando da nossa própria diretoria, indo nas comunidades, fazendo palestra, orientando, incentivando cada trabalhador com suas necessidades. Inclusive, o análise de solo, o exame da terra que é feito, nós temos pessoas capacitadas para estar fazendo aí esse trabalho de capacitação, orientando os trabalhadores. E temos também assessores do Banco do Nordeste e Banco do Brasil que orientam cada trabalhador em suas propriedades no direito adquirido que eles têm. Quais produtos da agricultura familiar são cultivados no município e hoje são comercializados? Os produtos, na verdade, que o nosso município, o forte hoje é a laranja, a mandioca, o cacau. E assim, tanto para o consumo quanto para o comércio. São comercializados em Santo Antônio, porque temos Feira Livre, Castro Alves, enfim. Mas o produto mais comercializado é a laranja, o setor São Roque, a mandioca, o setor Taboleiro do Castro e, na verdade, são esses o forte mais comercializado. Muito bem. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite também. Muito obrigado. Olá, professor Raimundo, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso diálogo. Conversaremos um pouco sobre a cultura do nosso município. Professor, o que é cultura? Qual a importância da cultura para o indivíduo, especificamente a população vazedense? Na verdade, entender cultura é todo fazer de um povo. E a gente entende a cultura como um elemento essencial para a vida diária e cotidiana de todas as pessoas. Vazedo não é diferente de outros municípios. Então a gente entende que a cultura ela tem uma importância muito grande na vida das pessoas. Professor, o Recôncavo Baiano é uma das regiões brasileiras de maior influência da cultura africana. Isso segundo alguns estudiosos. Sabendo dessa informação, o município de Vazedo também recebe interferências dessa cultura? De que maneira? Na verdade, a gente entende, a história nos traz
como elementos formadores da população brasileira, o branco, o negro e o índio. E, na verdade, a gente pode entender e perceber que Vazedo também não é diferente. Hoje nós fazemos parte dos municípios que compõem o Recôncavo Baiano. E a gente percebe isso na nossa maneira de vestir, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de se alimentar e assim por diante. Então a gente percebe que existe sim essa interferência direta nas nossas vidas. Professor, existiam atividades culturais que faziam parte da nossa cultura do nosso município, mas percebemos que desapareceu com o decorrer do tempo. Atividades como, por exemplo, o Forró Arraiá Cidade Nova, o Mica Pedrão, quermesse, rezas na casa, entre outras atividades. É possível reviver essa cultura? De que maneira? Bem, na verdade, quando você fala reviver, eu vejo assim, uma certa dificuldade. A gente vive um processo de evolução muito rápida e isso tem feito com que algumas manifestações culturais, alguns eventos culturais, como você mencionou, a questão do Mica Pedrão, a questão da própria quadrilha Arraiá Cidade Nova, entre outras manifestações culturais que nós tínhamos aqui na cidade e elas deixaram de aparecer. Então, na verdade, como a gente entende isso? A gente entende isso como um processo de evolução. Muita gente culpa, às vezes, até o poder público, mas o poder público pouco pode fazer diante de uma geração que hoje não mais se permite vivenciar esse tipo de manifestações. Não podemos perder de vista a importância das manifestações culturais. Muitas estão realmente se perdendo em função da evolução. A evolução está acontecendo muito rápida e isso vem fazendo com que exista uma substituição das manifestações. Agora mesmo estamos fazendo as escutas culturais tendo em vista a Política Nacional de Blanc. É uma política que está voltada para os fazedores de cultura e ela tem duração de 5 anos, começando a partir de agora. Mas para isso há uma necessidade de que a gente faça a escuta cultural, porque são essas escutas culturais que vai dar o feedback para que a gente possa lançar os editais e dessa forma contemplar os fazedores de cultura. Professor, vejo nas redes sociais do governo do estado que sempre acontecem os encontros territoriais da cultura. O que é discutido nesses encontros para os municípios com população menos de 10 mil habitantes, como Vazedo? Bem, na verdade, esses encontros territoriais, como falei no início, nós fazemos parte do território do Recôncavo Baiano. Nós somos a última cidade, porque do outro lado temos São Miguel, Elis Medrado, que não fazem parte do Recôncavo. Até Vazedo, então nós somos a última cidade. A gente tem discutido sempre um tom de igualdade. Não existe essa questão de ser um município grande ou município pequeno. Então, estivemos na última terça-feira participando do encontro territorial do Recôncavo Baiano, falando realmente sobre cultura. E, na verdade, o que se entende é que Santo Antônio, uma cidade com mais de 100 mil habitantes, mas discute os mesmos pontos que de Vazedo, com aproximadamente 10 mil habitantes. Então, o foco é a cultura. Não importa se é um município de grande porte, de médio ou de pequeno porte, como é o caso de Vazedo. Então, a ideia é discutir a questão da cultura como um todo. Inclusive, agora, o nosso objetivo, o objetivo do Recôncavo Baiano, é fazer com que tenhamos um consórcio com todos os municípios do Recôncavo. E um município acaba ajudando o outro. Diga-se de passagem que Vazedo, apesar de ser um município pequeno, mas ele está também na linha de frente no âmbito da cultura. Então é muito importante. Um outro ponto que foi discutido também foi a questão da Aldir Blanc, o passo a passo, como a gente deve proceder. Vazedo agora está recebendo 80 e poucos, não lembro bem
80 e poucos mil reais, que vai estar sendo disponibilizado para os fazedores de cultura. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de me colocar aqui na qualidade de diretor de cultura do município, à inteira disposição de vocês. Quando precisar, é só chamar. Olá, professora Jaqueline, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso diálogo. Conversaremos um pouco sobre a educação do nosso município. Ao longo desses 35 anos de emancipação do nosso município, quais avanços a senhora considera significativos no nosso município? Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando sobre a educação do município de Vazedo, a educação da qual eu faço parte também, sou integrante. Então, os avanços que a gente tem observado ao longo desses 35 anos estão diretamente relacionados à infraestrutura das escolas do nosso município. Se a gente for comparar bem no início, né, estrutura precária, com relação também às escolas muito seriadas, né, que a gente conseguiu reduzir bastante para que o professor ele pudesse trabalhar diretamente com aquela turma, com aqueles alunos. Outra questão de grande relevância, que ficou bastante perceptível durante esse período, foi com relação à formação dos nossos professores, os investimentos que houveram na formação dos nossos professores. Muitos professores não tinham um ensino superior na área que atuavam, e aí foi permitido, em parceria com a Prefeitura Municipal na época, foi incentivado para que os professores buscassem essas formações, outros por conta própria, adentraram nas universidades aqui do Recôncavo e conseguiram concluir para estarem atuando nas escolas do nosso município. Houve também o concurso público, que não deve deixar de ser citado, que marca a educação, porque a partir daquele momento a gente pode ter ali profissionais, em maioria aqui do município também, se dedicando à educação do nosso município. Eu acho que essa é a grande diferença. Vazedo faz diferença hoje porque são professores daqui, são professores que, em sua maioria, são da região, estudaram aqui, cuidam, têm um maior cuidado com a educação do nosso município. Professora, quais são os desafios do nosso sistema de educação? E como a senhora acha que a gente deve superar esses desafios? Os desafios ainda são grandes, né? A gente vê as verbas direcionadas à educação, principalmente de municípios pequenos como Vazedo, sendo reduzidas, e a gente tem que manter diversos setores com os recursos que vêm, complementar esses recursos, mas ainda precisa ter um olhar mais voltado para a questão da inclusão, para a questão da equidade. É um grande desafio hoje. A equidade e a questão também emocional dos alunos é um grande desafio. A gente voltar não só para a aprendizagem cognitiva, mas a gente voltar a olhar para a questão emocional, cuidar desses alunos, focar no cognitivo, na parte da aprendizagem, na parte do letramento, que durante a pandemia ficaram comprometidos, mas também buscar respaldar essa questão emocional, buscar cuidar da questão emocional dos alunos. Professora, no passado, os estudantes da zona rural utilizavam os transportes escolar inadequados para ir até a escola. Porém, hoje percebemos um grande avanço nesse sentido. Quais benefícios do transporte escolar e que conselho a senhora daria para os estudantes que fazem uso do transporte escolar? O transporte escolar é essencial, né? Nós que estudamos aqui em épocas passadas, a gente viu o sofrimento que era chegar às escolas, né? A gente como aluno chegar à escola. Hoje a gente vê o aluno chegar à escola com dignidade, né? No transporte escolar, enviado, né, claro, em parceria com o governo federal, os ônibus, né, que são enviados para que possam estar atendendo aquelas linhas de difícil acesso, onde o ônibus não chega. A gente já envia outros carros, né? A gente sabe, já vem sendo feito esse trabalho ao longo desses 35 anos para poder atender a todos os alunos. Cabe a gente cuidar, aluno, professor, família, todo mundo abraçar e cuidar. Hoje a gente já vê também o município atender ao curso superior. Os alunos hoje já têm acesso às universidades com os transportes daqui do município, coisa que outrora não tinha, né? A gente ia para a universidade por conta própria. E hoje a gente já vê o município também, já vem há algum tempo, já atendendo e ampliando esse serviço para as pessoas do município aqui que conseguem adentrar nas universidades. Professora, é importante a Secretaria de Educação para o município? Se sim, qual a importância? A Secretaria de Educação é fundamental, porque ela que vai organizar, ela que vai gerir toda a educação do município. Ela está estruturada em três, vamos dizer, setores. Tem um que atua na área da cultura,
que é comandada pelo professor José Raimundo. A outra diretoria que fica na parte mais administrativa, que é comandada por Valdirene. E tem a parte pedagógica, que eu sou responsável por essa demanda da parte pedagógica. Mas claro que as escolas têm sua autonomia para fazer seu trabalho. Elas sempre estão em contato com a Secretaria de Educação, nas decisões que são tomadas, né? Tem um calendário que é comum a todas as escolas, que as escolas procuram seguir, a organização que vem da Secretaria para o município. A gente procura estar passando para as escolas tudo que está acontecendo no cenário nacional, no cenário estadual, e para que a escola também possa integrar, possa se adequar e se atualizar o que vem sendo discutido, né? E implantar melhorias para todo mundo. Professora, como é composta a Secretaria de Educação e qual a função de cada um deles? É isso, como eu já falei, a Secretaria é composta por essas 3 diretorias que já foram faladas. A cultura, a gente vê que é um desafio, é um grande desafio da educação hoje gerir tantas pastas. Porque a cultura, a parte da cultura, a parte do esporte, a parte do turismo, a parte do lazer, a administração de modo geral, né, as finanças da educação e ainda a parte pedagógica, que é o coração da Secretaria, a parte pedagógica. Porque é ali que vai ser realizado todos os trabalhos, todas as preocupações com a parte cognitiva, com a parte também emocional dos alunos, o cuidado com as famílias. Então, ali dentro dessa pasta, as outras são todas atreladas. Tudo que vai ser feito na educação perpassa pela parte pedagógica. Aí vem o quê? Os transportes, lá que a gente vai na parte da administração para estar buscando. Vem a parceria com a cultura, que sempre é feito um trabalho com a parceria com a cultura, com o esporte. Então, a Secretaria de Educação, ela de Vazedo, ela abraça todas essas pastas, o que é um desafio, mas também, por outro lado, é um ganho, porque a gente tem condição de fazer um trabalho mais abrangente, um trabalho mais coerente e que contemple a realidade do nosso município. Professora, cite alguns programas da educação implantados no município. A gente tem vários programas, né, que a gente hoje, já foram desenvolvidos vários ao longo desses 35 anos de Vazedo, mas hoje a gente destaca alguns programas, que é a educação conectada, né, que veio para atender essa educação contemporânea, porque a gente observa que a escola, ela não podia ficar alheia aos avanços tecnológicos, ao que vem acontecendo na sociedade. Mesmo com essa educação conectada, a gente precisa trilhar um caminho muito longo para a gente realmente inserir a tecnologia de uma forma mais efetiva nas escolas. Não acesso à internet por acessar, não é o uso de celular indiscriminado em sala de aula, mas é utilizar a tecnologia como uma ferramenta pedagógica, né, para que o conhecimento seja ali difundido, seja adquirido, seja questionado. Outro programa interessante também que a gente tem trabalhado é o Criança Nacional, o Compromisso Nacional com a Criança Alfabetizada hoje. É um programa recente que chega agora para substituir Pacto, PENAIC e outros que já houveram, com a preocupação central da alfabetização e letramento das crianças. Outro programa que chega agora é a Escola para Adolescentes, que vai vir aqui para o Gilberto, né, uma novidade, não chegou ainda, vai vir a escuta para os adolescentes, para saber o que é que os adolescentes realmente querem aprender, o que é interessante para eles. É um programa do governo federal que durante esses dias vai estar havendo a escuta aqui na escola com esses adolescentes, para depois vir políticas, vir propostas para trabalhar com vocês, porque a gente precisa que esses adolescentes tenham projetos de vida. A gente percebe hoje os adolescentes sem foco, precisam mais ter objetivos definidos para que possam dar continuidade aos seus estudos, para que possam dar continuidade às suas carreiras profissionais. E outro programa, Forma Campo, que não pode deixar de ser falado, é um programa que fala do campo, porque não importa que a escola está situada na zona urbana, mas ela é do campo, porque tem alunos aqui que são do campo, são alunos que estudam aqui que têm realidade do campo. Então a gente precisa também estar dando ênfase a esse programa nas escolas do município de Vazedo. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, a secretária pela confiança, por ter me enviado para estar fazendo esse momento aqui com vocês. Espero que tenha outros, né? Vocês são os protagonistas dessa educação contemporânea. Bom dia, hoje nós alunos do Colégio Gilberto Vaz Sampaio faremos uma entrevista. Olá, professor Giovan, como vai? Ótimo. Hoje você vai participar de um pequeno diálogo sobre o processo de emancipação política do nosso município. O que significa a emancipação política e como ocorreu aqui no nosso município?
A emancipação política significa um desmembramento, né, de um distrito ou de uma vila de um município já existente. E aqui em Varzedo, ele aconteceu de uma forma muito diferente em relação a outros processos emancipatórios que a gente viu por aí. Por quê? Porque a gente teve aqui uma atividade muito grande, né, de conscientização política primeiro, através desse colégio, o Monsenhor Gilberto Vaz Sampaio, e depois do colégio Nossa Senhora da Conceição, que discutiram como matéria, né, a formação política, né, o engajamento político e o entendimento de que não existe uma possibilidade de revolução, de mudança, sem perpassar pela política. E eu vou centralizar, no caso dos jovens, no grupo de jovens da Igreja Católica União e Paz. Eu fiz parte desse grupo e aí não só nós tínhamos como matéria nas reuniões do grupo falarmos sobre a emancipação, sobre os problemas que a sociedade e a comunidade de Varzedo passava, e a gente entendia que a emancipação política poderia ser o início dessa revolução, dessa mudança. E aí nós levávamos essa discussão para a sociedade como? Através de peça teatral, através de discussões com outros jovens, nas salas de aula. Então, isso tudo foi ajudando a desenvolver essa consciência política em favor da emancipação. Depois, esse mesmo grupo, ele fez panfletagem, né? Saía pelas comunidades entregando, né, informativos, né, em pró-emancipação, né? E no dia, né, da eleição, né, do que as pessoas vieram votar, a gente foi para as ruas também esclarecer um ou outro munícipe que tivesse dúvida em relação da necessidade da emancipação política. Houve toda uma mobilização da sociedade e, no caso da juventude em especial, porque a gente teve esse trabalho de conscientização política, de formação política, para depois a gente partir para a ação propriamente dita. Certamente. Além de você, quais foram outras pessoas que participaram desse processo? Há muitas, né? A gente teve Francisco Barbosa, que é Chico da farmácia, teve Edson Manuel, que é Edinho, Mesquita, Francisco, né, que é o professor Chiquinho, teve o padre Gilberto, não é? A gente teve também Raimundo, José Raimundo, que é conhecido como Mundinho. A gente teve Manguito, né, João Nilton, que hoje é Mundinho. A gente tem Ednólia, professora Noli, Edmilson. A gente teve Selenilda, professora Lucinéia, que a gente conhecia como Neinha, não é? O professor Manuel Augusto, que é professor Dedé também, que é professor da casa. A gente teve Jainho, que é Jainho Motos, né, que é Jainho, que é na região de São Roque, mas Edinho também, que participaram ativamente desse processo. Teve outros alunos e outros jovens que não faziam parte nem do colégio e nem do Grupo União e Paz, mas no momento se juntou, né? E aí, para não esquecer de algum nome, vou parar por aqui, mas foram muitas pessoas, muitos jovens, que participaram diretamente desse processo de conscientização, diretamente desse processo de luta que culminou, né, em 13 de junho de 89 com a emancipação. Só para vocês terem ideia, tudo começa em 1982, 83. Né? Quando é inaugurado esse colégio ainda no salão paroquial, e que lá a gente tinha aula com o professor Francisco, com o professor Mesquita, com o professor Pedro Barroso, que falava sobre política. Não a política partidária, a política do voto, de votar em A, B ou C, mas a política com concepção de mundo, né? De entendimento de mundo e de possibilidades de mudança desse mundo para melhor, para todos. E na sua opinião, foi importante o processo de emancipação daqui da cidade de Varzedo? Sem dúvida nenhuma foi. A gente tinha uma condição de carência muito grande. Só para vocês terem uma ideia, nenhuma rua, a não ser aquela ladeira da igreja, era calçada. Todas as outras ruas não tinham calçamento, não tinham saneamento básico, o esgoto corria a céu aberto, a gente não tinha água potável, a gente não tinha escola.
praticamente, porque esse colégio foi fundado em 1982, mas antes disso a gente não tinha um colégio, então os alunos estudavam no prédio rural e no Estevão, e na quarta série, que hoje é o 5º ano, a gente tinha que, aqueles que tinham condições, tinham que ir para outras cidades, como Santo Antônio de Jesus, São Miguel das Matas, Amargosa e Castro Alves. E só as pessoas mais abastadas, pessoas que tinham condições econômicas, é que podiam financiar esse translado e essa manutenção, porque merenda, roupa, aquisição de material didático, tudo isso custa muito caro. Felizmente, vocês hoje têm isso gratuitamente, mas na minha época, por exemplo, nada era de graça, eram as famílias que tinham que bancar. E necessariamente a emancipação, ela trouxe, né, não propriamente esse colégio, mas talvez se a gente não tivesse sido emancipado, o colégio até tivesse sido descredenciado, né? Talvez ele tivesse até sido fechado, porque é muito caro, muito custoso economicamente falando, manter uma escola dessa. E aí, uma vez emancipado, a gente teve condições de pressionar o prefeito da época, que assumiu essa escola e aí passou a garantir os recursos para que ela funcionasse como funciona até os nossos dias. Falando exatamente sobre avanços, quais foram os desafios, os avanços desse processo e pós-processo de emancipação? O primeiro processo é o de convencimento, antes da emancipação. Não é? Por isso que eu falei que os jovens, principalmente os jovens estudantes, foram fundamentais, porque começaram essa conscientização em casa, com os pais, isso já ajudou bastante, e depois passavam para os vizinhos, não é? E no caso do grupo de Jovem União e Paz, que ultrapassou essa mensagem dos vizinhos, porque passou a mobilizar suas comunidades. Durante o processo emancipatório, foi enfrentar as forças de Santo Antônio de Jesus e de Castro Alves, que eram contrárias à emancipação política por diversas razões que a gente vai abordar aqui. Mas nós tínhamos políticos, vereadores, candidatos a vereadores aqui à época, que desaprovavam a emancipação por várias razões. E esses vereadores e esses candidatos a vereador que nos elegeu, tinha todo um grupo de pessoas, né, de cabos eleitorais que a gente chama, que também comungava com eles, né, dessa ideia de ser contra a emancipação, mas talvez muito mais por ignorância ou por individualismo do que propriamente, né, por uma decisão consciente de que a emancipação seria ruim. A vinda de médicos, a organização dos postos de saúde, a organização, por exemplo, de onde você discutir sobre como organizar e registrar, por exemplo, uma obra que você vai fazer. Então, isso tudo era em Santo Antônio, aí passou a ser aqui em Vazedo. Então, você teve, no primeiro momento, essa desconfiança, mas tão logo a prefeitura começou a organizar, essa desconfiança desapareceu, e aí Vazedo começou a seguir com seus altos e baixos, é claro, bons momentos e maus momentos, a administração. Na atualidade, a gente vive onde tem muitos de nós jovens, e eu queria te perguntar qual é a sua opinião sobre a participação dos jovens na política e, se isso acontecesse, como deveria ocorrer? Eu entendo, como professor e como cidadão, que existe uma descrença, né? Eu vou chamar de descrença da juventude em relação à política, porque o jovem, a jovem, eles pensam inicialmente na política, aquela que vai melhorar a condição das pessoas, que vai favorecer, né, as pessoas a evoluírem como cidadão, como munícipe, como profissional. E no caso do jovem, ele não percebe por conta da politicagem, né, isso acontecer numa velocidade que nós queríamos. E, de certa forma, isso impacta negativamente na formação política da juventude, que tende a não aceitar a politicagem, mas também não sabe ou não quer promover essa mudança da politicagem para a política verdadeira. Falando sobre educação, sobre ensino, qual foi a importância do colégio Gilberto Vaz Sampaio em relação ao processo e o pós-emancipação do município em si?
O Colégio Gilberto foi fundamental, porque ele foi o disseminador da ideia de liberdade e da ideia da possibilidade de uma evolução e de uma melhora de condição de vida para todos os vazedenses. Não é? Então, tudo começa com o colégio. Não é? Claro que a gente tem uma figura à parte, que é o Padre Gilberto, não é? Que já vem tratando isso desde o início, do final dos anos 70, 79, 80, ele já vinha aqui conversando com alguns vazedenses sobre essa possibilidade de emancipação. Mas é o colégio que vai ser essa energia, essa instituição que vai alavancar o processo de discussão do município, em primeiro plano, e no segundo plano, como resolver os problemas identificados nesse processo de discussão do município. E aí a emancipação surge como uma forte possibilidade de transformação daquilo que estava ruim em algo menos ruim ou até bom. Não é? Então eu acho que o Gilberto ele foi fundamental na construção dessa consciência em prol da emancipação e na divulgação dessa consciência, né, seja pela conversa, né, de pé de ouvido um com o outro, seja dentro dos projetos que surgiram a partir daí, como o que eu citei aqui do projeto de peças teatrais e de discussões em grupos feitos pela Igreja Católica no grupo de jovens no União em Paz. O nosso colégio ele foi fundado com o nome do Padre Gilberto. E eu queria que você falasse um pouco da importância efetiva dele no sistema educacional do município. O Padre Gilberto foi um divisor de águas aqui em Vazedo. Vazedo era um até a chegada dele em 1982 e passou a ser outro a partir daí. Só para vocês terem uma ideia, ele foi o idealizador, o incentivador e o implementador e implantador desse colégio, né, em 1982. E com certeza, se o Padre Gilberto não tivesse vindo para aqui, eu não sei se a gente teria condições de promover essa revolução consciencial que possibilitou a criação do Gilberto I em 82 e do Nossa Senhora da Conceição em 1986. Foi ele que iniciou tudo, foi ele que pensou, foi ele que jogou a sementinha. E onde? Nas missas e no grupo União e Paz. E dali é que surge o Gilberto. Ele foi um líder. Grande líder. Não é? Embora ele não queria ser chamado de líder. Ele não queria. Assim terminamos nossa entrevista e muito obrigada pela sua participação, professor Giovanni. Eu que agradeço a vocês, em nome do Colégio Gilberto Vaz Sampaio, e que eu tenha ajudado vocês nessa pesquisa, nesse trabalho. Né? Com certeza. Parabéns, sucesso. Professor, o município de Vazedo, particularmente a população vazedense, participa desse sistema econômico. De que maneira? Olha, de várias formas. Como a economia está pautada principalmente na produção, né, de bens e serviços, né, o nosso município participa de várias formas. Nós somos um município eminentemente rural, né, a maior parte da nossa população é uma população rural que vive da economia de subsistência. O que é economia de subsistência? São pequenos produtores, né, que desenvolvem suas agriculturas, vendem os seus produtos, né, e consome alguns serviços que são oferecidos no nosso município. Os serviços que o nosso município não oferece a contento, geralmente a população busca em outras cidades. Funcionaria a economia do município ao longo desses 35 anos de educação política e como se analisa a participação do mulher do campo desse processo? Olha, houve mudanças, né? A população rural, houve uma certa redução, que é uma política a nível mundial, né, do chamado êxodo rural. As pessoas estão saindo da zona rural para ir para a zona urbana, porque existe uma política, eu acredito até uma política de desinformação, de que a zona urbana, inclusive, é melhor para se viver. Então, muitas pessoas têm saído, né, outros fatores também, como a violência, têm causado esse êxodo rural. Mas, assim, durante esses 35 anos, a gente observa o seguinte, que houve a mudança de alguns produtos agrícolas local, já que o nosso município é eminentemente rural, né, nós tínhamos muito forte no nosso município, nós tínhamos a farinha, né, que todos os produtores rurais produziam farinha,
mas houve uma política dentro da medicina. Se você tiver com uma dor de cabeça, o médico receita retirar a farinha do cardápio. E eu sempre digo o seguinte, que se não fosse a farinha, metade do Nordeste não existia. Foi o que manteve, de uma certa forma, a sobrevivência desse povo. Além da mandioca, que era muito forte, que reduziu, né, a gente tem a laranja, a gente tem outros produtos, né, como legumes no nosso município, mas que houve uma mudança recentemente. E a produção de gado extensiva, que causou, inclusive, a retirada da Mata Atlântica da nossa região. Mas houve uma mudança desses produtos da economia de subsistência. Hoje a gente tem a presença do cacau, né? Tem a presença do cacau. E hoje no nosso município nós temos duas fábricas, né? Nós temos a Rio Piscina e nós temos a Avigano. Então o município hoje, economicamente, tem essas fontes de renda. No que diz respeito à participação do homem e da mulher, né, a economia de subsistência ela é produzida principalmente pela família. Quando eu digo família, né, o homem, a mulher e os filhos, né? Porque assim, a participação da mulher no mercado de trabalho e na economia, a gente já estudou história em outros momentos, ele começa principalmente a partir da Primeira Guerra Mundial, quando os homens vão para a guerra e que as mulheres precisam ir trabalhar. E, mesmo assim, a inserção da mulher no mercado de trabalho, a gente tem que entender algumas intersecções, porque a inserção da mulher branca é em um momento, a inserção da mulher preta e da forma como a mulher preta se insere no mercado de trabalho, ela é totalmente diferente. Porque quando a classe média anseia entrar no mercado de trabalho, quem vai fazer os trabalhos domésticos é a mulher preta. E a mulher preta já trabalhava, né, como escravizada no período colonial. Então, toda vez que a gente for fazer essas discussões de inserção de mulher no mercado de trabalho, a gente precisa entender que existe diferença entre a mulher branca e a mulher preta. Professor, você acredita que existe relação entre economia e educação? Se sim, qual? O país que não investe em educação é um país que está fadado ao insucesso. Né? A gente estudou as revoluções industriais e tiveram alguns países que não participaram nem da primeira nem da segunda revolução industrial. E na década de 60 houve um investimento maciço em educação e tecnologia, né? Em ciências e tecnologia, e hoje esses países despontam como países de primeiro mundo com a economia avançada. Então, não tem como avançar economicamente sem investir em educação. Infelizmente, somos um país que proporcionalmente, né, investe menos em educação. Se a gente pegar o Brasil, com o PIB que o Brasil tem, e a gente pegar a Argentina, o investimento do Brasil, né, proporcionalmente em relação à Argentina, é pouco. E a gente tem dificuldade, inclusive, de aprovar projetos da Câmara Federal e no Senado que favoreça, né, a educação do nosso país. Professor, aqui na escola não temos diretamente um componente escolar para abordar melhor a questão. Daí, sobre a economia, você vê a necessidade de ter uma disciplina para abordar especificamente as questões que já estão na disciplina de geografia, matemática e história? Excelente pergunta. É interessante porque eu acho interessante e seria bastante eficaz, né, uma disciplina que discutisse a economia e também, além de discutir a economia, que trabalhasse com a educação financeira, né? Por quê? Hoje, nós, no espaço escolar, os alunos eles não têm essa educação financeira. Às vezes o aluno ele conclui o ensino médio e vai trabalhar ou vai entrar numa faculdade, recebe o primeiro salário e ele entra em dívidas porque não sabe lidar de forma racional com o financeiro. Então a escola ela precisa tratar desse tema importante que é a economia, e eu acho que aliado à economia, a educação financeira. Então, embora as outras disciplinas como matemática, história, geografia trabalhem e discutam um pouco sobre a economia, mas é de uma forma mais geral. Eu acho que uma disciplina trabalharia de forma mais específica o tema.
Professor, no seu trabalho da faculdade, o senhor falou um pouco sobre a questão econômica. Essa discussão foi direcionada para Basílio. Fala um pouco sobre a sua pesquisa. Eu fiz uma pesquisa porque, assim, me intrigava que os anseios dos munícipes, na época da emancipação política, era a melhoria, principalmente na questão dos serviços, né, na prestação de bens e serviços. Na saúde, na educação, nos serviços bancários. Então, eu fiz essa pesquisa, que tem como título Análise das transformações na oferta de bens e serviços no município no pós-emancipação, que foi de 89 a 2007. Foi o que eu observei com essa pesquisa. Houve uma melhora, né, na oferta, principalmente de bens e serviços, né, se tratando da educação, se tratando da saúde, serviços básicos, né, se tratando dos serviços bancários iniciais. Mas ainda o município tem uma dependência desses serviços, né? E a proximidade que nós temos com o São Antônio de Jesus facilita, inclusive, para os munícipes buscar os serviços que aqui ainda não é oferecido. Então, uma pergunta que sempre me faz, olha, a emancipação foi positiva? Sim, a emancipação foi positiva, porque de todas as ofertas de bens e serviços que eu analisei na pesquisa, houve uma melhora. Não a contento, né? A contento de que o munícipe ele não precise sair daqui em busca de serviços especializados em outros municípios. Não nesse sentido, mas no sentido da oferta desses serviços básicos. Muito obrigado por essa participação. Obrigado a todos vocês pelas perguntas e pelo momento oportuno de a gente discutir um pouco sobre a economia do nosso município.